Seja aumentada no conhecimento de Cristo Jesus. Que manhã gloriosa, amém, irmãos? O Senhor nos respaldando com a sua presença. E como nós temos aprendido, nós somos caçadores de Deus. Nós caçamos sua presença. Coisas preciosas não ficam expostas. Coisas preciosas e tesouros precisam ser buscados, precisam ser descobertos, são segredos. Irmãos, e quando, nós estamos no momento do louvor e da adoração, tantas vezes a nossa alma, ela faz verdadeiras sabotagens conosco, mas nós precisamos ser daqueles que, se desviam e começam a cavar, a buscar, e até que a presença de Deus venha, amém? E graças a Deus a presença de Deus veio. Se ela não veio para você, irmãos, isso é uma questão muito pessoal, porque cada um sente, vê e percebe de um jeito. Mas é certo que a sua palavra, que é fiel, diz: aonde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei convosco. E o Senhor veio hoje estar conosco, amém? Primeiro que Ele habita em nós, amém? Se não bastasse Ele estar nesse ambiente, Ele está nesse ambiente, amém? E o ambiente da presença, da glória de Deus é um ambiente transformador e maravilhoso. E, como já foi falado, nós terminamos, eu terminei um pouquinho antes, a leitura desse ano. E eu falei até domingo retrasado que era o livro de Efésios. Não era o livro de Efésios nada, gente. Eu estava tão pequenininha a letra para mim, que é o livro era o livro, na verdade, de Esdras. Era ED, e eu vi EF. Era tão pequenininha essa letrinha nesse papel, esse papel abençoado, que a letra é pequena. Hoje nos meus olhos já estão ficando pequeno. Mas graças a Deus nós, com perseverança nós terminamos. E se você não terminou, não pare, não fique naquela, com aquela ideia assim: eu comecei e não terminei de novo. Começa de novo, irmãos. Uma hora Deus vai dar graça e você vai ser aprovado na sua perseverança. E mais do que você cumprir um tabu, é você ter a revelação daquilo que você está lendo e buscando do Senhor. Amém? Então está aqui, ó. Você pode pegar, tem mais? Já está aí, preparado? Está ali. Se você quer uma folhinha de papel, vai estar aqui. Se esforce para ler, se esforce para cavar, buscar. Porque à medida, irmãos, que às vezes as canções estão sendo liberadas, o Espírito Santo vai fazendo, coisas pessoais, particularidades. Deus fala com uma coisa, Deus fala com outra coisa. Mas Deus não fala a mesma coisa? Não fala, irmãos. Deus fala segundo, às vezes, a nossa necessidade. É lógico que uma voz é uma voz única de Deus, não tem vozes. É uma voz, mas o Espírito Santo, ele é pessoal, ele é um ser, que se individualiza para falar conosco, que fala com a sua igreja e começa a ministrar um está eufórico, dando glória, o outro está quebrantado, chorando, o outro está sentindo. Cara, é assim, Deus é maravilhoso, amém? Diga: Deus é maravilhoso e eu o sirvo, amém? E você o serve, você é íntimo, você é amigo dele. Glória a Deus. Eu gostaria de voltar mais uma vez num texto. Eu creio que o Espírito Santo tem, ministrado demais aos nossos corações. E eu quero voltar a falar sobre Mateus capítulo 16. Mas de novo, Sérgio, o que você vai tirar daí? Eu não vou tirar nada, irmãos. É o Espírito Santo que vai derramar, é o Espírito Santo que vai liberar nessa manhã do dia 1º de janeiro de 2023. Amém? E amanhã será dia 2 de janeiro de 23 e vai seguindo. O que vai mudar não é o dia, o que vai mudar é a revelação, é a qualidade daquilo que você passa a perceber e enxergar. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a fala transformadora. Diga comigo: a fala transformadora. Diga mais uma vez: a fala transformadora. Esqueci de liberar o cronômetro. Liberei agora. A fala transformadora, irmãos. Vamos para o texto, por favor. Expositivo aqui de Mateus capítulo 16, versos de 13 a 20.
Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Pai, mais uma vez nós rogamos a Ti, ao ler a Tua palavra, Senhor, que ela, Senhor, faça aquilo que lhe apraz. Senhor, como diz no livro de Hebreus capítulo 4, verso 12, ela diz, Senhor, que a Tua palavra é viva e eficaz. Senhor, vivo fala de um Deus que não está morto, e eficaz fala daquilo que Ele é capaz de fazer. Senhor, e ela afirma que a Tua palavra ela é como uma espada de 2 gumes, Senhor, e ela penetra de uma maneira tão profunda que ela é capaz de dividir juntas e medulas, Senhor, e ela é apta, Senhor, para discernir pensamentos e propósitos do coração. Nós oramos que nessa manhã seja uma manhã de distinção do que é da alma e que é do espírito. É o que nós rogamos pela ação da Tua palavra. Fala conosco, usa a instrumentalidade, Senhor, que sou eu nesta manhã para compartilhar com meus irmãos, com meus amigos, com a família da fé, Senhor, sobre aquilo que Tu queres nos ensinar mais uma vez. É o que Te rogamos e pedimos, crendo, Senhor, que o Senhor fala e nos ouve e nos atende em Cristo Jesus. Amém, amém. Irmãos, a fala transforma. Diga comigo, a fala transforma. Transformar, irmão, do latim, mudar a fase, mudar a forma, metaformosear, metaformosear, converter, trocar, alterar, variar, tornar diferente do que era, mudar de forma, converter-se, metamorfosear-se. Quando, acho que lá em Mateus capítulo 4, o Saulo estava ministrando semana passada, falando sobre arrependei-vos. Essa palavra arrependei-vos no original, irmãos, é metamorfose. Não existe possibilidade de você se arrepender e não mudar. Por isso, segundo a palavra, nós olhamos e vemos, olha, cada um é conhecido pelos frutos que o quê? Dá. Porque o fruto fala do quê? Da semente. Uma semente de feijão dá o quê? Feijão. Uma macieira dá o quê? Isso, pera, né? Maçã. Porque cada semente ela vai dar o fruto determinante pelo qual ela veio, para o propósito que ela veio. Olha o que diz o verso 5, 15. Jesus vai perguntar, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Ele pergunta, o que o povo está dizendo? Diga comigo, o povo diz muita coisa, fala muita coisa. O povo diz muitas coisas, tem grandes, é isso aqui, essa é a verdade. Aqui, você não conhece isso aqui, eu sei, você não sabe. Jesus está perguntando, o que o povo está dizendo? Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias. Aí Jesus para e pergunta, para quem? Escuta o que eu vou dizer para você. Jesus tem perguntas para fazer para discípulos.
Existem perguntas que ele só faz para discípulos. Outras, ele pode fazer de uma maneira coletiva e tem propósito com isso. Mas outras ele só faz para discípulos. E ele pergunta, você imagina você agora na frente de Jesus e ele perguntando, o que diz o povo? Ele diz isso. E ele para e diz, e vós, que dizeis que eu sou? Que eu sou? Se eu perguntasse para você, o que você diz sobre o Saulo? Você só vai poder dizer sobre o Saulo se você conhece o Saulo. Você só vai dizer sobre a Cíntia se você conhece quem é a Cíntia. Alguns olham para a Cíntia e falam assim, cara, que mulher mansa, que mulher tranquila. Que nem a sua, PH. A gente tem falado, irmãos, mulher fraca, eu não sei onde existe, porque eu não conheci uma até hoje. Eu só conheço mulher forte. A questão é aonde está a força dessa mulher, e também do homem, isso vai ser determinante. Mas mulheres fracas, irmãos, não existem. Existem mulheres frágeis. Fragilidade não é sinônimo de fraqueza. Fragilidade é sinônimo de sensibilidade, delicadeza. Existe certo tipo de coisa que a gente fala para um homem que não pode falar para a mulher de jeito nenhum. É verdade ou não é? É tudo humano. Mulher quer direito igual, então toma. Não. Vamos aprender com quem sabe ensinar direito. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou. O que Jesus estava querendo saber dos discípulos? Se Jesus hoje perguntasse para mim, Sérgio, o que você diz que eu sou? Ele está querendo saber de mim, o que eu acho, o que eu penso, o que eu enxergo, o que eu estou vendo. Sabe por quê, irmãos? Isso vai ser determinante. Se nós somos uma comunidade de cristãos nesse país chamado Brasil, eu não sei como é que está hoje o percentual, mas é enorme, de gente cristã. Está dentro do catolicismo, está dentro do protestantismo, pessoas que têm Cristo, né? Agora, que nível tem de revelação desse Cristo? Isso vai mudando, sem dúvida nenhuma. Jesus, ao fazer essa pergunta, imagina ele fazendo essa pergunta para você, discípulo. O que ele queria saber? E ele quer saber dos seus próprios lábios. Ele quer saber dos seus lábios, Rita. Lin, o que você acha que eu sou? Porque o que o fulano acha que ele é, em outras palavras, é razão e problema daquele que acha e que pensa, sim ou não. Mas o que você acha, isso vai ser determinante. Por quê? Como você está enxergando? E era isso que Jesus queria saber, com os próprios lábios daqueles discípulos. O que eles iam confessar, o que de fato eles estavam vendo, o que eles estavam enxergando. Porque aquilo que vemos ou enxergamos de Cristo, o Messias, porque aí significa Cristo, Messias, Salvador. Sim, o que provamos, o que experimentamos, o que vamos falar e comunicar e externar sobre o que nós estamos vendo, enxergamos e experimentamos. Irmãos, e aqui não vai nenhuma ideia de que alguém que é superior, porque nenhum de nós aqui nesta casa paternal somos, sabe, em sentido, nós fomos chamados para ombrear, estar lado a lado. Lembra a semana passada que nós falamos? Os ombros são um lugar de quê? De autoridade. Deus nos nivela para uma autoridade só, irmão, que é de Cristo Jesus. Não tem ninguém que está acima, ninguém que está abaixo. Estamos todos nivelados pelo mesmo padrão, Cristo. Amém?
Lembra que os ombros são um lugar de autoridade? Acabamos de começar lendo hoje Isaías capítulo 9. 9. 9? Não, capítulo 9 mesmo. Capítulo 9. E sobre os seus ombros. E aí falávamos semana passada. Olha como é que a gente percebe como é que funciona alguma coisa. Quando alguém fala alguma coisa que o outro vai desdenhar, acha que é uma besteira, o que você faz? Faz assim. Sim ou não? Por quê? Pode parecer uma coisa completamente comum. Vem, porque ombro para lugar de se colocar, estar lado a lado. E Deus está nos chamando para ser uma igreja que fica lado a lado, que está junta, que caminha junta, que avança juntos. Amém? E o que tem a ver com isso, Sérgio? Tem tudo a ver. Porque a maneira que você vê, a maneira que você enxerga, a maneira que você fala, vai fazer com que algo seja impactado de maneira positiva ou negativa. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu comecei dizendo sobre que ninguém aqui é maior ou menor, mas muitas vezes nos aconselhamentos, o que a gente percebe, ou num papo, numa conversa, não necessariamente num gabinete, mas num papo, numa conversa. Tem um ditado que diz que a boca fala. Isso é fato, sim ou não? É fato. Se você rasgasse alguns corações ontem, dia 31, na praia, aqui, você poderia ver o quê? Não sei. Uma euforia. Por um novo ano. Alguns dormiram antes de meia-noite ontem. Sim ou não? Alguma coisa mudou você dormir antes ou depois de meia-noite? Tudo continua a mesma coisa. Sim ou não? O que de fato vai fazer que o 2023 seja um ano maravilhoso é você ter um maravilhoso junto com você. O Deus forte, o príncipe da paz. Amém? É isso que vai ser diferente. Ou novamente, ou outra vez, Ele estando conosco. Mas é uma grande verdade, irmãos. Existem algumas pessoas que a gente, ao conversar, ao falar, a gente percebe, meu Deus, quanto tempo de vida cristã? Sei lá, X anos. Você fala, meu Senhor, não entrou nada. De aquele todo tempo, sabe, de domingo a domingo, reunião a reunião, célula a célula, aconselhamento a aconselhamento, parece que não entrou. Você fala, uau, ia de espantar. E tantas vezes eu fico espantado com as minhas próprias atitudes e reações. Você fica com as suas? Você fala, eu achava que eu era crente. Eu achava que eu era... Eu achei, meu Deus, aí você se espanta, desespera. Diga comigo, o que você vai falar vai ser determinante para os próximos dias desse ano, para os próximos meses, para os próximos anos, se assim o Senhor nos permitir. Vai ser determinante o que você vai falar a respeito dele, do que ele é, de como você o enxerga, de como você o vê, de como você o experimentou. Sabia que existe gente que até hoje, na vida cristã, continua vendo um Deus carrasco? Porque a experiência que ele teve, talvez marcada na sua estrutura familiar, foi de um pai carrasco, ausente. E a gente faz transferências. Mas é maravilhoso, irmãos, quando a gente experimenta a metanoia, a transformação. E aí a nossa boca começa a verbalizar outra coisa. Ah, eu fui rejeitado, mas eu fui desejado por meu pai. Todo mundo me odeia, mas Deus me ama. Se a gente pode ver e enxergar isso, irmãos, e isso, irmão, ser absorvido, ser experimentado. Ah, meu querido, eu duvido. D-U-V-I-D-O. É isso? Eu duvido.
Ficou até na dúvida do duvido aí, ó. Deuve aí, deu. Eu usei sílabas, irmãos. Eu duvido que se alguém não vai ser transformado. Nós podemos olhar para vocês, irmãos. Eu lembro de pessoas que chegaram aqui, um e outro, hoje são outro para a glória de Deus. Amém? Pessoas transformadas, onde a glória, a presença, o impacto de Deus fez com que elas mudassem. Existem pessoas que continuam ouvindo a mesma coisa, mas elas não mudam. Mas existem pessoas que quando Deus fala, ela muda. Ela muda o seu comportamento, ela muda a sua fala, ela muda a sua vestimenta. Amém? E ela não muda só porque alguém falou, que alguém, exortou. Ela foi convencida pelo Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso. E isso é feito para os filhos, aqueles que estão recebendo revelação. Diga comigo, falar, comunicar, externar. Você sabe de onde vem a palavra parlamento? É do francês. É. Tá aí, nós temos aqui um cidadão francês. Vocês sabiam que o Felipe é francês? O Felipe nasceu lá, ele tem dupla cidadania. Ele é francês e brasileiro. Parlar, de quê? Quer dizer, o parlar vem, né? O parlamento é a assembleia de pessoas que deliberam, de falar. Por isso que quando os congressistas, eles sobem ali nas tribunas, eles vão o quê? Falar, eles vão falar, eles vão discutir, eles vão fazer algo, e cada um daqueles ali tem um intento, eles têm um propósito. E você pode achar que, nada muda, você está completamente enganado. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, não pense você que os políticos estão falando, e nada está sendo comunicado. Você está completamente enganado. Eles estão falando e tem gente que está entendendo do jeito que quer entender e enxerga do jeito que quer enxergar. Tem gente que olha o cara e ele vai dizer, esse cara é um revolucionário e eu quero que isso aí que ele está falando, eu sou desses. O outro fala de paz, o outro diz, eu quero ser que nem a freira lá, como é que chama? A Teresa de Calcutá. Misericórdia. A Madre Teresa, daquela região, onde ela trabalhou, ok? Aquele lugar lá. Jesus. Nessa assembleia, irmãos, políticas, estão se legislando, fazendo leis, ou executando-as, fiscalizando. E ali são discutidos assuntos sobre o Estado. E o que Jesus está fazendo aqui com aqueles caras? Ele está querendo falar sobre um Estado para eles. Porque um Estado é um lugar de governo, de autoridade. Jesus queria ensinar para eles o que eles poderiam falar e fazer, que iam impactar todo um Estado, que ia impactar, como a própria palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 2, ficar em Jerusalém, até que dos altos céus, sejam revestidos de poder. Dinamis, uma dinamite vai explodir em vocês. Então vocês ser-me-ão testemunhas aonde? Jerusalém, mais aonde? Judéia, mais aonde? Samaria e confins da... Irmão, alguns só conheciam, como Paulo, eles achavam em suas viagens que o mundo acabava logo depois do oceano. E eles atravessaram, chegamos até o final do mundo. Não era descoberto tantos outros continentes, tantos outros lugares. Então eles falam, nós chegamos, mas a palavra de Deus já tinha profetizado, eis que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Meu irmão, não vai ter um lugar sequer na face dessa terra que não vai ter conhecimento de Deus. Quer por bem, quer por... Sabe por quê? Porque isso fala
de algo que Deus está nos ensinando há tanto tempo. Deus tem investido desde que Ele começou a contar para a história para a gente de Gênesis até o fechamento em Apocalipse. Deus está insistindo sobre a palavra, Deus está insistindo sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você vê, sobre aquilo que você enxerga, sobre aquilo que você divide, aquilo que você, sabe, derrama, aquilo que você, na tua experiência, você compartilha. E vós que dizeis que eu sou, levanta-se um cara chamado Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, filho, Jonas, e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para a gente hoje simples. Mas essa revelação, irmão, não veio só para Pedro, porque quando Pedro descortina isso, Jesus manifesta a todos os outros. Sim ou não? É para todos, diga para todos. Mas todos recebem? Todos experimentam? Todos provam? Todos vão executar aquilo que está sendo ouvido, aquilo que está sendo partilhado? E se você não sabe, diga comigo 12. A princípio, diga 12. Você sabe que um desviou. Que foi quem? Judas, o Iscariotes. E eles levantaram sorte e colocaram um no lugar de Judas, que a gente não conhece muito sobre a história dele. De fato, a Bíblia não relata muito. Como é que chamava ele? Como chamava? Alguém sabe uma coisa de Matias? Talvez a gente precise até pesquisar um pouco mais. Mas quase não se fala, pelo menos dentro da Bíblia, né? Talvez nos livros apócrifos, né? Atos, acho que tem uma aparição lá, mas nada mais do que isso. Mas eu quero te dizer, diga 12. Diga 12. Irmão, escute o que eu vou te falar. 12 homens que falaram e transformaram o mundo. Diga 12 homens que falaram e transformaram o mundo. Não pense que aquilo que você está falando não está criando impacto, não está fazendo alguma relevância na vida de alguém, porque está. Porque está. Aqueles caras aos poucos foram absorvendo aquilo que Jesus estava ensinando, aquilo que Jesus estava partilhando, aquilo que Jesus estava compartilhando com eles. E eles começaram a falar, eles começaram a dizer, eles começaram a comunicar, eles começaram a dividir experiências com as pessoas. E à medida que as pessoas experimentavam da mesma natureza, o que acontecia? Elas eram o quê? Impactadas. Pergunto eu para você, meu irmão e minha irmã, o que tem nos faltado? Será que não é enxergar do jeito que é próprio daquilo que Deus está revelando, daquilo que Deus está manifestando? Porque é fato. Oh, Deus, eu falo isso assim, com o coração constrangido, irmãos. Porque isso muitas vezes passa por mim, passa por você. Sabe, talvez, como lá em Hebreus, acho que 5 diz, vocês deviam ser mestres e vocês ainda continuam precisando de leitinho. Leite tem que vos dar. Vocês deviam ser mestres. Paulo exortando aqueles irmãos hebreus, dizendo, rapaz. E a gente diz para você, meu irmão, será que você já não devia ser um mestre, ensinar sobre? Mas isso não pode ser de uma maneira religiosa, no sentido vazio, desprovido de Deus. Sabe por que esses 12 homens impactaram o mundo? Porque eles acreditaram naquilo que o mestre falou. Eu sou o Cristo mesmo. Você sabe que aquela revelação que Pedro teve, veio logo uma sentença sobre ele. Qual foi? Eis que tu és Pedro. Você é fragmento de rocha. E por causa dessa palavra, por causa dessa revelação, eu vou te constituir. O que ele vai constituir? Porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Diga revelação. Diga, conheça um Cristo. Não só histórico, conheça um Cristo revelado. Quem é Cristo para você, irmão?
Meu irmão, me perdoe, eu já falei isso inúmeras vezes, vou continuar dizendo. Me perdoe, no sentido de não levar para ofensa pessoal. Mas se tiver de levar, leve. Porque nós estamos aqui, muitas vezes, como gente que não quer falar o que você gosta ou o que você quer. Nós estamos aqui para falar do que Deus está mostrando para nós como igreja. O que nós somos como igreja. O que nós somos como discípulos de Jesus. Quando as pessoas se aproximam de você, o que elas veem? O que você derrama sobre a vida delas? O que você manifesta para a vida delas? O quê? Aí estou te levando a um lugar de desconforto. Estamos levando a nós como um lugar de desconforto. Ou você acha que o Evangelho é só um lugar de conforto? Tem gente que continua lendo a Bíblia até hoje, de maneira romântica, como eu falei há 15 dias atrás. O Evangelho, o eu idealizado, o meu sonho, o meu projeto, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado. Você está dizendo que vai. Mas a palavra de Deus diz que a última palavra vem da boca de quem? De Deus. Eu digo eu vou, e Deus disse, se Deus disser não, tu não vai, irmão. E aí você dizer que vai. Vai para tu ver. Vai. Jonas quis ir para um lugar onde Deus não falou para ele ir. Vai. Joga as cargas fora. Perceberam, o problema não estava na carga. Era um só era o problema. Quem? Jonas. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu já entendi que assim como Deus me olha e me deseja, Ele tem um propósito na minha vida. E eu preciso entender qual é o plano dEle, qual é o propósito, de uma maneira específica, reveladora, o que Ele tem para mim. Porque se eu sair desse lugar, eu não terei sossego. Só entende quem tem entendimento de revelação, irmão. Deixa eu dizer uma coisa. É melhor estar com Deus na guerra do que estar sem Deus na paz. É melhor ter o pouco com Deus do que ter o muito sem Deus. Sim ou não, irmão? Mas a gente fantasia. Na hora que a gente está no perrengue, na hora que a gente está na luta, na hora que a gente fala, pelo amor de Deus, de novo esse negócio. Aí a gente usa as palavras que a gente já conheceu, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Lê o 12 antes, lê o 11 antes. Sei passar escassez, sei passar fome, perseguição. Você sabe? Você sabe passar aí? Você sabe experimentar aí quem Deus é, mesmo sem entender, se sujeitar e dizer, Senhor, eu quero agora subjugar a minha mente à obediência de Cristo. O que é a obediência de Cristo, irmão? Se não sujeição, sujeitar a palavra, sujeitar a soberania e dizer, Deus, eu realmente não consigo compreender. Ele fala, é verdade, você não compreende. Por isso Paulo vai dizer, em parte conhecemos, e em parte o quê? Profetizamos. É a hora de você profetizar. Deus, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor é isso, isso e aquilo outro. E eu quero declarar, eu quero afirmar, eu quero profetizar, eu quero... É isso, irmãos. Muitas vezes são isso que eles falam, eles discutem nas tribunas sobre a educação de um país. Você acha que eles estão mudando a educação das nações como? Diga, falando. Repetidamente, vezes, falando coisas. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, uma mentira contada muitas vezes se torna o quê? Sabe por quê? Alguém falou, alguém disse, alguém falou, alguém disse. Os judeus até hoje não acham que Jesus não ressuscitou? Porque contaram para eles que o quê? Que tiraram o corpo de Jesus da tumba. Foram pagos pessoas e eles acreditaram nessa fala. Alguns. Porque hoje já existem muitos judeus messiânicos. Amém? Judeus que já se converteram a Jesus Cristo. Tiveram a revelação de Jesus Cristo. E eles falam sobre valores para o crescimento de uma sociedade, ou não. Falam sobre o valor do indivíduo na família e na sociedade que está inserido, ou não. Está sendo falado, irmãos. E você acha que o Evangelho vem para quê? O Evangelho vem para falar sobre você ou vem falar sobre Jesus? Sobre os ensinamentos de Jesus. Meu irmão, não é falácia. Você sabe que vem, de onde vem essa palavra? Falácia, engano, ardil, logro, encantamentos,
bruxedo. É a ação de enganar com má intenção, engano, logro. Qualidade do que é falaz ou falso, falsidade. Meu querido, minha querida irmã, tantas vezes nós falamos de coisas que não temos compreendido, e isso parece falso para alguns. Agora você percebe claramente que alguém que experimentou e provou Jesus, quando ele abre a boca e ele compartilha, pode ser ignorante quem está do outro lado, pode ser alguém que é ateu, pode ser qualquer coisa, irmãos. Mas uma coisa é certa, o Evangelho funciona. Diga, o Evangelho funciona. Diga, o Evangelho é o poder de Deus. É a revelação de Deus. Diga, Jesus é a boa notícia que a humanidade precisava. Deixa eu te dizer uma coisa. Um homem americano, que esqueci o nome dele agora, que foi condenado. E um sociopata, um desses negócios aí que eu nem sei. E muitas pessoas, você sabe que nos Estados Unidos, muitas pessoas são levadas a júri popular. Não é tão comum no Brasil. E é esse homem, ao estar dentro daquela tribuna, aquelas famílias. O que você está rindo aí, irmão? É comum? Mas eu acho que não é tão comum como lá. Lá vai a júri popular por vários motivos. Né? Eu acho. Lá é muito mais fácil essa realidade de... Lá contra a vida. Lá eu não sei realmente, mas assim, é muito mais fácil. Qualquer exemplo. Você parou o seu carro num lugar indevido, irmão. Sabe daqueles que tem só para cadeirante, não sei o quê? Para lá para você ver. Se você não vai parar num tribunal. O acesso é muito mais fácil às tribunas e aos juízes, etc. Mas, ok, eu não quero entrar aqui nesse mérito. Eu só quero mostrar uma coisa. Aquele homem, que ele tinha sido condenado por matar, não sei se 40 mulheres, até onde se descobriu, de ter situações alarmantes, terríveis. E muitas daquelas pessoas da família, mãe, pai, irmãos, chegavam diante daquele homem e começavam a dizer, eu te odeio, você tem que ir para o inferno, você vai sofrer tudo que você fez, você vai, sentir tudo que eu senti. E destilavam ódio, rancor sobre a vida daquele homem. E é interessante que aquele homem não esboça nenhum sentimento aparente diante daquelas falas. As mais pavorosas. Você imagina, alguém que perdeu um filho, uma filha, um esposo, você imagina. Até que chegou um homem. Você pode buscar lá na internet. Chegou um homem com uma barba branca. O assassino de Green River, é isso? Ele chega com aquela barba branca e ele diz para ele, você está dificultando demais a minha vida. Você está me fazendo viver tudo aquilo, eu sou cristão. E chegou a hora de eu fazer com que tudo que eu aprendi de Jesus, agora você está dificultando demais. Ele tinha perdido uma filha, se eu não me engano. Ela era uma das vítimas. Mas ele disse para aquele cara, eu quero te dizer uma coisa. Eu te perdoo pelo que você fez, que é muito ruim para mim. É terrível. Mas eu te perdoo. Esse é o único momento que aquele cara, sociopata, sei lá, esse negócio todo aí de pata, ele chora. O Evangelho, ele tem poder para transformar mesmo quando ninguém vê. Eu não estou querendo dizer e afirmar nada. Eu só estou dizendo para você que diante de todas as falas, de todos os ódios, de tudo aquilo que foi destilado, não provocou nada naquele cara. Mas quando aquele homem cristão disse, você está provocando coisas terríveis dentro de mim,
E eu, como cristão, estou vivendo um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mas eu quero te dizer, eu te perdoo. Ele chora. Irmão, existem ruídos dentro dessa falácia de vozes de muitas pessoas que falam de forma simultânea. Você já viu quando existe um lugar que todo mundo está falando junto? Você não consegue entender. É um burburinho, não é isso que fala? O quê? Muita coisa falando, muitas vozes falando. Eu vou te dizer, existem muitas vozes externas e vozes internas. E que nós, nesse ano de 2023, escute o que eu vou falar para você. Você vai ser provado. Eu e você seremos provados. Em que eu serei provado, Sérgio? Na qualidade do que você está vivendo, vendo, enxergando, experimentando e naquilo que você vai comunicar, aquilo que você vai falar. Porque aquilo que você vai falar é mais importante do que aquilo que você, tantas vezes, sabe, debaixo de uma fúria, quer agir. Eu já contei para vocês que em um determinado momento, um rapaz que foi numa das nossas reuniões não, nos acampamentos que a gente fazia, ele era filho, até onde a gente não sabia, ele era filho de uma bruxa. Como é que essas pessoas, andarilhas, como é que chama isso? Ciganos. Ele era filho de uma cigana e que se envolvia bastante dentro dessa área. E ele foi até um dos nossos eventos e lá ele teve uma experiência com Deus. Foi levado, convidado pela Sara Shiva, filha da Baby, e do Pepeu. E chegando lá, ele teve uma experiência com Deus. E ele volta para sua casa, não sei como e nem porquê, porque ele não ouviu nada sobre isso lá. Ele começa a mexer como Gideão fez, começa a tirar os altares dos deuses do pai. E a mãe do cara fica furiosa, amigo. E ela liga para a igreja para saber quem é esse tal de Sérgio. E um que tocava uma buzina no ouvido dele. A buzina era o chofar. Era um outro irmão. Quem é esse tal de Sérgio? E fui eu que atendi o telefone. Eu falei, quem deseja falar? Ela, não interessa quem deseja falar, eu quero falar com o Sérgio. Começou bem a conversa. A fala. Eu falei, mas quem deseja falar com o Sérgio? Não interessa. Eu falei, olha, mas a senhora está sendo mal educada, né? Eu falei, pois bem, sou eu, Sérgio. E a mulher começou a destilar pragas e pragas. Ela falou, você tem filho? Eu falei, 2. Você vai saber o que seus filhos vão sofrer. E a ameaça veio. Na hora eu senti aquele baque. Porque palavras, espera só um pouquinho, eu já vou contar para você. Palavras não são falácias, ou são, porque tem esse intuito. Que essa tinha. E começou a dizer e a falar e começou a... Em um determinado momento aquele negócio vai subindo. Todo mundo tem sangue, amém? Amém? Significa vida. Eu tenho vida. E não é sangue de barata, né? Aquilo subiu. Em um determinado momento, ela falou assim, você vai ver, a gente vai se encontrar por aí. E eu perguntei para ela, aonde? Ela, no inferno. Encheu a boca. Meu irmão, mas subiu aquele negócio. A palavra chegou aqui, ó. E tudo estava pronto para dizer, vai a senhora. Vai para o inferno você. Mas aquele que me controla, aquele que me governa, oxalá, queira Deus que seja sempre assim, Senhor. Mudou a palavra na minha boca. E eu, ao invés de dizer para ela, vai a senhora, eu falei, nem eu e nem a senhora vão para o inferno, você vai para o céu. Eu pude perceber, como se fosse antigamente aqueles telefones fixos, aquela batida assim, ó. Pá! De baixo eu parei, chamei alguns irmãos, chamei minha irmã,
Sheilinha, que trabalhava conosco lá no escritório, junto com Cairóis, etc. Falei, ore aqui por mim. Veio uma palavra de liberação, eu percebi isso. Mas o Senhor é aquele que me guarda. Ele é o guarda de Israel que não dorme, que não dormita. Ele vai à minha frente e à minha retaguarda. Se o Senhor não guarda a minha casa e a minha família, em vão vigio eu, sentinela. Se eu, não creio que Deus pode sustentar, eu vou trabalhar em vão, porque o sustento não será suficiente. E fiz a declaração, oramos, confessei, e a vida segue. Se passaram tempos, não sei quanto tempo, e aquele rapaz ficou com a sua vida transformada, e aquilo mexeu muito com a sua mãe. Porque o Evangelho muda, o Evangelho transforma, palavras transformam. Anos se passaram e, de repente, em alguma dessas andanças, ela encontrou com Sara e disse para Sara, Sara, hoje eu sou sua irmã em Cristo Jesus. E diga para aquele seu pastor que aquilo que ele falou mexeu comigo profundamente. Eu nunca tive contato com essa mulher, não sei quem é. Eu só quero dizer que palavras transformam. Use a sua boca, use a espada para manifestar aquilo que é poderoso. Amém? E se você fizer uma coisa errada mesmo, conserta rápido. Ontem, antes de meia-noite, eu e minha mulher tivemos um... Ela dormiu um pouco antes, acordou, ela ficou esperando para eu chegar meia-noite. Eu chego no quarto 3 para meia-noite, ela fica chateada e de repente vira para o lado. E a gente fala, não é possível, rapaz. Eu cheio da minha razão, ela cheia da razão dela. Sabe como é que conserta isso? Humildade, quebrantamento, dizer, meu amor, me perdoe. Fui lá, dei um abraço. Vontade, você acha que eu tinha? Tinha vontade do menino, de ficar lá emburrado, como eu já fiquei tantas vezes. Cheio de razão, cheio disso. E graças a Deus a gente pôde ali rapidamente nos perdoar e orar. Dizer, Deus, nós consagramos as nossas vidas a Ti, nossa casa, nossa família, os irmãos, a igreja, o Brasil. Simples. As palavras transformam. Esse era o real valor que Jesus estava investigando. O que vocês vão falar? Porque aqueles 12 caras impactaram o mundo, como nós já falamos, irmãos. Agora, olha o que diz Provérbios 18, versículo 20 e 21. Por favor, eu sei que eu já falei esse versículo inúmeras vezes, e vou continuar falando, porque ele está na palavra de Deus. E todo ano, no mínimo, a gente vai ler ele pelo menos uma vez, porque a gente está dando a leitura. Mas a gente vai ler muitas vezes. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca de cada um, diga cada um, se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Está na versão ARC, ok? Vou ler numa outra versão da NTLH, na nova, né, acho que é isso, nova tradução da linguagem de hoje. Você terá que aguentar a consequência de tudo que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. A minha vontade é vá para o inferno. Mas a vontade de Deus é vá para o céu. Eu vim para salvar, eu não vim para condenar. Eu vim para redimir, eu vim para resgatar, eu vim para restaurar. O inferno quer que as famílias se percam, quer que os filhos façam isso, aquilo outro, se drogam, se prostituam, façam... Mas Deus está desejoso que eles estejam na sua presença, adorando e o servindo e o adorando, porque adorar é servir, servir é adorar, e assim eles possam ser canais de vida, de bênção para as pessoas que o rodeiam, sejam eles jovens, crianças, adultos, senhores e senhoras, irmãos. Eu me lembro que o senhorzinho, que eu já compartilhei com vocês há anos atrás, eu compartilhava o evangelho com ele. Em um determinado momento ele me perguntou, Júnior, isso tudo que eu vivi, ele viveu uns 50 anos dentro das religiões. Eu nunca tinha ouvido de tanta religião. Quando ele me falou, eu falei, não sei o que é isso. Ele foi compartilhando. Eu falei, não sei o que é essa. A gente só conhece a Umbanda, o Candomblé, não sei o quê. Ele foi da linha do espiritismo, do esoterismo e foi passando, irmão.
A primeira vez que eu fui na casa dele junto com Cíntia, minha esposa, ele me deu uma pedra, um cristal, dizendo: isso aqui tem grandes fluidos. Eu peguei, falei: poxa, que legal, e era bonito, uma mesa toda bem. Eu falei: rapaz, mas tem uma pedra que tem um fluido maior, tem uma energia. E ele ficou me olhando. Eu falei: não sei se você já conhece ela, mas eu quero dividir ela com você. Essa pedra se chama Jesus Cristo. Que energia. Em um determinado momento ele me perguntou assim: Júnior, tudo isso que eu vivi, tudo isso, os 50 anos nas religiões, livros e mais livros, não serve de nada? Eu falei: não, serve de muita coisa. De quê? De grande experiência, do que não dá, o que não é bom. E hoje você sabe o que é bom. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse cara é um pregador do evangelho. Se você parar do lado dele, ele vai te dar um panfletinho. Isso não resolve nada da vida de ninguém, não. Dor de barriga dá em todo mundo. Tem dia que aquele cara que desprezou anos e anos e anos, recebe aquele panfletinho e uma palavra dizendo: Jesus te ama, e aquilo salva a vida de alguém. Ele é desse, que prega até para poste. Porque se você passar do lado dele, ele vai falar do amor de Jesus para a sua vida. Porque palavras transformam. Digo, palavras transformam. O poder e a morte está no poder da língua. Meu irmão, libere vida, libere transformação, libere mudança. Amém? Ah, não aconteceu do jeito que eu queria. O meu país assim, assado, irmãos. Nós vamos provar de que, seja o governo A ou B ou C, o que transforma é a vida do Cristo em nós. Amém? Você vai ficar sem esperança, por quê? Sua esperança estava em quê? Nisso ou naquilo outro? Eu vou te dizer, eu creio por isso, profetizo, falo, declaro, vou fazer tudo que posso. Mas eu sei de uma coisa, que o meu Deus continua vivendo e reinando sobre tudo e sobre todos. Então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga comigo: Pedro declara que ele é Deus vivo. Sabe qual é o problema? Tem um monte de cristão que acha que Deus é morto. Eles continuam vendo Jesus crucificado, eles não conseguem ver o Jesus ressurreto, o Jesus vivo, o Deus vivo. Um nome para Javé no Antigo Testamento. Olha o que diz lá no livro de Josué 3,10. Eu vou falar, você vai só ouvindo, ok? Josué 3,10, 1 Samuel 17, 36 e Jeremias 10, de 8 a 10, 1 Coríntios 12 a 2. Diz assim, ó, Josué 3,10. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo, diga Deus vivo, está entre vocês, e que sem falta expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gegazeus, os amorreus, os jebuseus, tudo que é eus. Inclusive o seu eu ele vai expulsar hoje, amém? O eu evangelho não vai funcionar mais. 1 Samuel capítulo 17, verso 36. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus. É Deus vivo, irmão. Não é Deus morto. Josué vai falar sobre o povo que ele vai expulsar, porque existia um Deus vivo. Davi vai falar sobre o Golias, porque ele é um Deus vivo. Agora vamos falar sobre os ídolos mortos. Existe o Deus vivo, existem os ídolos mortos. Jeremias 10, verso 8 e 10. Todos os seus sábios são ignorantes e tolos. Será que os ídolos de madeira podem lhe ensinar alguma coisa? Esses ídolos são folheados com prata da Espanha e com ouro de Ufaz. Tudo é trabalho de artistas. Os seus vestidos são roxos e vermelhos, feitos por tecelões habilidosos. Mas é o Senhor, o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o reino eterno. Quando o Senhor ficar irado, a terra treme, as nações não podem suportar a sua ira. Está lá o profeta dizendo. Olha o que diz 1 Coríntios 12, 2. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras e para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Eu lembro de uma mãe de santo, que o seu filho, dentro da crença religiosa,
era tido como filho da mulher santa, da mãe de santo. Aqui nós também temos mãe e pai de santo, amém? Aí, cheio de mãe de santo, pai de santo. Mas estou falando lá dentro da religião. Aquele filho teve uma experiência com Deus e aquilo transformou a sua vida. Então ele vai até a casa da sua mãe de santo e ela tinha um ídolozinho e que tinha lá dentro dessa estátua Cosme, Damião e Dom. Tem gente que dá 2, dá 3, mas é o nome de uma entidade. E ele começou a falar com aquela mulher. E debaixo de ousadia, ele citou o Salmo 115 e falou para ela: esse seu Deus tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpa. Nem som algum sai da sua garganta, da sua boca. Sabe o que ele fez? Normalmente, para essas entidades são sempre colocados lá uma dosezinha de guaraná. Não é verdade? Que é a entidade chamada para as crianças, os ereis. E aquele cara pegou aquele guaraná do copinho, levou até na boca ali de Cosme, de Damião, e falou assim: bebe se você é capaz, porque você não é capaz de fazer nada, mas o Deus que eu sirvo, Ele salvou e redimiu a minha vida. Eu não me lembro muito bem como foi, se aquela história terminou por ali. Eu só sei que, diga comigo, eu só sei que a vida daquela mulher, por causa daquele ato de bravura e de experiência, e não de religiosidade vazia, mas de alguém que ousou dizer: tem boca, mas não pode fazer nada. O Deus que falou comigo pode falar com você. E aquela mulher se dobrou de joelho e diz: eu quero esse seu Deus. Você quer pegar papai de santo, pai de santa? Eu não, tá amarrado. Eu, hein? Tem gente que tem medo, gente, de pai de santo. Tem medo de mãe de santo, vai jogar uma praga contra mim. Ou você crê no Deus que você tem, ou você não crê no Deus que você tem. Sim ou não? Lembra que a gente já compartilhou aqui, que uma vez o Pedro lá do Borel foi orar para uma pessoa e o cara disse: eu não creio, eu sou ateu. Ele falou: ateu? Não, tudo bem, eu vou orar, fica tranquilo. Eu creio que Deus é poderoso. Cara, pode orar o que você quiser, rapaz, o problema é seu, eu não creio mesmo. Ele falou: Deus, eu sei que tu me ouve, eu sei que o Senhor sempre me escuta, eu te peço, Senhor, mata e fulmina esse cara agora, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, acaba com ele agora. Para com isso, rapaz, para com isso, faz isso não. Ele falou: rapaz, eu estou orando com meu Deus, isso é eu e ele, você não tem nada a ver com isso. Não, faz isso não. Entende? Como as pessoas falam, mas elas de fato, elas agem diferente. Ele não acreditava até que algo veio. Sim, é a ceia. Eu já passei 3 minutos, né? Mas a gente vai demorar um pouquinho mais hoje, só um pouquinho. Mas eu quero dizer para você, há poder nas nossas palavras. Assim como Pedro, que não estava simplesmente expressando uma opinião acadêmica sobre a identidade de Cristo, essa foi uma confissão de fé pessoal reveladora do Pai para Pedro. Meu irmão, às vezes a gente senta com gente ali que está sofrendo ou conversando. Pode estar passando o que está passando, mas a confissão dos lábios é outra. Ele não olha um Deus morto. Ele diz: ó, é assim. Isso acontece com todos nós. Quantas vezes a gente vai orar para falar com o Pai só nossas necessidades? Senhor, minha esposa, meu esposo, meu filho, Deus, meu trabalho, Senhor, a comida, o negócio, Pai, e assim, Deus, sim ou não? E muitas vezes a gente não termina de uma maneira correta. Pai, mas em tudo eu te dou graça. Por tudo. É por tudo ou em tudo? É em tudo, irmãos. Porque a gente sabe que tem um Deus soberano que cuida de nós, que
zela pela sua palavra, vela, né? Pela sua palavra para cumprir. Escute o que eu vou falar para você. A confissão que Pedro está tendo é reveladora do Pai para ele. Deus abre os olhos de Pedro para esse conhecimento mais profundo de Cristo pela fé. Diga pela fé. Nunca antes revelado de uma maneira tão explícita a Pedro e aos apóstolos a plenitude de sua identidade, irmãos. O que Deus está apresentando? A plenitude da sua identidade. Eu sou aquele que falava lá dos profetas, Moisés dizendo: Senhor, como é que eu vou falar para Faraó que eles são cheios de deuses? Eu vou dizer que Deus é esse. Deus diz para Moisés: diz que o eu sou mandou libertar meu povo. Diga, eu sou. Diga, eu sou. Diga para o seu irmão agora, diga, eu sou o que preciso ser. Deus sempre será o que você precisa ser na hora certa, no tempo certo, do jeito dele, não do seu e não do meu. Amém? Aquela revelação profunda da identidade dele é revelada. Essa realidade só pode ser experimentada por um coração divinamente regenerado. Diga, um coração divinamente regenerado. Meu irmão, é Deus que faz essa obra de regeneração. Não é você. Mas é o poder da palavra que você libera que pode regenerar alguém. O que é regenerar? Gerar de novo. Regenerar. Fazer que haja uma mudança, uma transformação, uma metanoia, como Romanos 12, 2 diz. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a mente que precisa ser mudada, transformada. E a nossa mente, quando é mudada, a nossa boca fala aquilo que a mente está dominando, governando. E quem é que domina a nossa mente? Isso, aquilo, outro. De repente é isso. Porque se o Senhor dominar e governar a nossa mente, nós teremos atitudes diferentes. Eu já estou terminando, a ceia já deve estar preparada. Essa realidade só pode ser experimentada por um coração divinamente regenerado. Eu quero dizer a vocês, irmãos, qual é o nosso desafio nesse ano de 2023. Por que eu estou pontuando 2023? Porque tenho 24, tenho 25, se assim o Senhor nos permitir. Mas nessa jornada desse ano de 2023, que estamos iniciando hoje, no dia 1º de janeiro de 2023. Você que está me ouvindo, talvez pela gravação mais tarde, ou outra hora, em qualquer dia, em qualquer momento, quero dizer a você, o desafio também é colocado para você como cristão, como discípulo de Jesus. Qual é o desafio? De fazê-lo quê? Fazê-lo o quê? Fazê-lo conhecido. Fazer com que Cristo seja conhecido. Fazer com que Cristo seja revelado. Olhe para o seu irmão e diga: você tem a missão de fazer com que Cristo seja revelado ao seu amigo, à sua família, no seu trabalho, sua escola, faculdade, seus negócios. Faça ele conhecido lá. Amém? Você aceita esse desafio? Amém? Porque quem eu sou, diga comigo, porque quem eu sou, e aí vai mudar como Pedro tem a revelação de quem Jesus é. Jesus então também muda pela revelação quem o Simão Barjonas é. E diz: tu não é mais Simão Barjonas, tu és Pedro, tu és rocha. E sobre essa revelação serás edificado, desenvolverá a tua vida e a tua trajetória. Você sabe que logo depois Pedro fracassa, sim ou não? Deixa eu te dar uma maneira de você enxergar uma coisa hoje que é muito importante. Diga: autoimagem é muito boa, desde que você tenha uma autoimagem de maneira correta. Uma imagem de si mesmo de maneira correta. Você sabe qual foi o problema de Pedro? Sabe qual a autoimagem que ele tinha? Sabe que Pedro fracassou? E às vezes, muitas vezes nós fracassamos. Sabe por quê? Aprendi isso com Tim Keller, numa daquelas ministrações que a gente foi, alguns anos atrás, na Barra, numa ministração. Ele falava que o problema de Pedro, que ele baseou a autoimagem dele no amor que ele tinha por Jesus, e não do que Jesus tinha por ele. Todas as vezes que nós fizermos uma imagem distorcida, equivocada, naquilo que eu sou, vai afetar naquilo que eu vou manifestar. Quantos entenderam o que eu estou falando?
Não baseie o seu amor em si mesmo. Baseie o seu amor na graça e no poder de Jesus Cristo. Por isso que toda vez que eu falo do amor de Deus, da graça de Deus, eu me emociono. Sabe por quê? Porque eu sei que eu não sou merecedor. É um presente, é uma dádiva de Deus. Dele ter me resgatado, dele ter se revelado para mim, dele ter se manifestado, dizendo para mim: tu és meu filho amado, tu és meu querido, eu te desejo, eu quero me manifestar a você. Como eu não posso me emocionar? Eu que estava morto, você que estava morto. Como Saulo falou semana passada, se eu não me engano, os nossos delitos e pecados, irmãos. Deus não nos amou quando está tudo certo. Deus nos amou quando estava tudo errado. É Deus buscando a nossa vida. O Evangelho é Deus buscando o homem, não o homem buscando a Deus. Sabe por que eu leio a Bíblia? É porque eu preciso estar mais interessado no que Deus quer falar para mim, me ensinar. E é muito mais do que eu posso fazer pelos outros, é fazer por mim mesmo. Porque cada vez que eu sou transformado na imagem daquilo que vejo. Isso diz lá em 1 Pedro 3, se eu não me engano. 2 Coríntios. Acho que é 2 Coríntios 3, se eu não me engano. E eu termino dizendo: quem sou eu interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Porque esses 12 caras impactaram o mundo, irmãos. Diga comigo, repita, por favor. Pessoas feridas ferem. Diga pessoas curadas. Curam. Diga pessoas amadas. Amam. Pessoas transformadas. Transformam. Pessoas chatas. Chateiam. Pessoas santificadas. Santificam. Pessoas fortes. Fortificam, fortalecem. Pessoas fracas. Enfraquecem. Pessoas felizes. Alegram. Pessoas supridas. Suprem. Pessoas angustiadas. Angustiam. Pessoas tranquilas. Tranquilizam. Pessoas puras. Purificam, pessoas corajosas encorajam, pessoas de paz apaziguam, pessoas tristes entristecem, pessoas gentis gentilizam, pessoas atormentadas atormentam, pessoas cuidadosas cuidam, pessoas libertas libertam. A gente podia continuar aqui falando de pessoas, eu e você. Fomos feridos, mas hoje somos curados. Fomos presos, mas hoje somos libertos. O que um liberto faz? Liberta outro. O que um curado faz? Cura outro. Mas quantos de nós vamos nos sujeitar? Quantos de nós vamos obedecer? Trazendo cativa a nossa mente à obediência de Cristo. Punindo toda desobediência com a vossa obediência. Aí você vai entender os versículos anteriores. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Para destruir o quê? Fortalezas, irmãos. Tem fortaleza que só vai ser quebrada com sujeição. Por isso que crente que não se sujeita à igreja, não se sujeita ao corpo, eu acho que ele está perdendo muita coisa. Eu não estou falando de salvação. Isso é uma coisa. Diga comigo, nós precisamos saber. Diga, reconhecer quem Deus diz que somos. Não é o que as circunstâncias diversas e mentirosas estão tentando forjar, trabalhar ou fazer. Meu Deus, quantas vezes você já ouviu isso, meu irmão? Quantas vezes você já ouviu isso, minha irmã? Quantas vezes eu ouvi isso, mas quantas vezes eu não me apropriei, não me apossei, não tomei posse disso. Isso não pode mudar e transformar enquanto eu for passivo. Chega de evangelho passivo, seja ativo. Hoje pela manhã, na hora do louvor, a Nath estava se movendo pelo Espírito e dizendo: nós seremos uma igreja ativa, nós seremos um povo ativo, um povo que se move, um povo que vai e busca, um povo que diz: Deus, eu toco. Ah, tem uma multidão na frente, sai da minha frente, eu preciso só tocar na veste dele. E quando ele toca, Jesus diz: para tudo. Alguém me tocou. Os discípulos dizem: Jesus, todos te tocam. Ele falou: não. Alguém me tocou diferente. Diga, existe um toque de fé que é diferente.
Deus está doido para a gente tocar nele com uma fé, irmão. Uma fé que tem uma resposta, que ele já está prontinha para dar. É isso, filho, é por isso que você, hoje, porque você tomou posse daquilo que eu tenho falado com você anos e anos e anos. Hoje eu libero para você, toma. E aí vem o fluir, irmãos. Oh, Jesus. Não é as circunstâncias adversas e mentirosas que estão tentando forjar, trabalhar ou fazer de uma forma figurada, maquinando, inventando sobre nossa identidade. Irmão, tem muita coisa inventando sobre nossa identidade. A minha identidade, a sua identidade já está pronta em Cristo Jesus. O que a sua palavra diz e afirma, que somos o que Deus diz que somos. Somos filhos de Deus, 1 João 1, capítulo 1, verso 12 e 13. Somos novas criaturas, 2 Coríntios 5, 17. Somos mais que vencedores, Romanos 8, 37. Somos reis e sacerdotes, Apocalipse 1, 6. Somos propriedade de Deus, 1 Pedro 2, 9. Somos carta viva, 2 Coríntios 3, 2 e 3. Somos a luz do mundo, Mateus 5, 14. Somos triunfantes, 2 Coríntios 2, 14. Somos o bom perfume, 2 Coríntios 2, 15. Meu irmão, escute o que eu vou te falar, por favor. Por favor, escute. A identidade vai revelar quem somos. A identidade vai revelar quem somos. Eu não quero que as pessoas saibam que eu sou pastor. Eu não quero que as pessoas saibam que eu sou crente. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou um agente transformado. E um agente transformado transforma. Tem gente que precisa sair das drogas e você vai ser o agente para tirar essas pessoas das drogas. Seja o filho da sua irmã, filho da sua casa, filho de onde você que seja, meu irmão. Da prostituição, do homossexualismo. Ah, meu Deus do céu, o homossexual. Ai, não, deixa assim. Todo mundo está falando, nasceu assim, tem que ficar assim. Não, não tem não, irmão. Não tem não. São pessoas que estão desviadas na sua identidade. E toda pessoa desviada na sua identidade não é alguém pleno. Ele pode falar, ele pode dizer um monte de coisa, dizer que é feliz. Não, não é. Por que você está dizendo isso, Sérgio? Porque eu conheço a minha natureza. Não é quando eu faço o que eu quero que eu sou feliz. É quando eu faço o que Deus quer que eu sou pleno. Durante muito tempo o diabo me enganou você e tem enganado muita gente. Mas fale a verdade. Ame sim. Ah, mas você está sendo preconceituoso e... Irmão, deixa falar, vai lá e abraça, vai lá e beija. Semanas atrás, uma pessoa ligou para o nosso endereço da igreja, nosso telefone, dizendo, vou parar aqui, dizendo que precisava de um atendimento. Sei que está sendo gravado. Pode encerrar a gravação para mim, por favor? Deus abençoe.